Salve, salve, amigos, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate, aqui da Infinity TV, novo canal de comunicação do Circuito das Águas, nesta tarde fria do dia 4 de julho de 2011, até pinguim tá cortando lenha para fazer fogueira. Hoje do meu lado aqui, Carlos Henrique, nova aquisição da Infinity TV, que vai apresentar um programa aqui que ele vai contar ao longo do nosso programa, dos bastidores também, a voz da consciência, Carlos Alberto Salomão, vulgo Chicão, que segundo ele já pensaram que vulgo era xingamento, né, Chicão? Depois você explica isso daí. E também o nosso Marcelo Taz, da Infinity TV, Rafael Petrini, que vai tecer os comentários aqui também dos bastidores. Hoje o Kiko Oliveira não está aqui com a gente, mas deve estar assistindo o programa da sua casa ou lá do trabalho dele. Enfim, boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde, irmão. Vamos falar um pouquinho aí desse novo programa, do formato, enfim, vamos falar um monte de coisa aqui, né? Para começar, Carlos, eu queria saber tua formação e a trajetória profissional. Bom, Roger, eu tenho por princípio a formação de publicitário pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, onde depois de formado existiam algumas funções. Eu exerci como gerenciador de produtos, atendimento de agência, mídia e algumas outras coisas. Me ausentei um pouco depois por outras atividades, que eu fui para o norte do Brasil, né, servindo aí a pátria, vamos dizer assim, né. Estive lá no Pará, no Amapá, na Amazônia, de um modo geral, aprendi muito também. Voltando a São Paulo, fiz um outro curso de administração, depois, posteriormente, me especializei em organização a métodos e também fiz um outro curso de inteligência e logística, que eu tinha um projeto maluco de fazer reportagens investigativas, tudo, mas no fim as coisas foram mudando, os caminhos mudaram, me casei também, 1990 e as coisas... Você é paulistano, né, de nascimento? Não, eu nasci em Igarapava, próximo a Ribeirão Preto ali, quase mineiro, né? É a última cidade do estado, né? Cruzando a ponte, tem lá a cidade chamada Uberaba. Eu nasci em Igarapava porque meu pai foi interventor de uma usina de açúcar chamada Usina Junqueira. Em função disso, a família toda foi para lá e eu nasci por lá. Aí sua história de Serra Negra nasce exatamente quando? Que ano que você veio pra cá? Para minha alegria e felicidade, a minha história em Serra Negra começa, na verdade, em fins de 88, quando eu conheci minha esposa. Minha mulher, a Vânia, e ela é de Serra Negra, família tradicional de Serra Negra, família Bueno. Nos casamos em 90 e em 93 já começamos a querer aumentar a família, quando ela ficou grávida. E decidimos mudar para cá. A gente vislumbrava uma qualidade melhor de vida, não só para nós, como para a criança, né? E para essa gatíssima, que é a minha filha Letícia, que hoje tem 17 anos, né? E é o tempo exato que eu moro em Serra Negra. Isso aí. Né? Antes de a gente continuar, queria passar os contatos para a gente, o Chicão já colocou aí, eu nem tinha percebido. Twitter, vamos voltar. Telefone, 19 3842 1632. E-mail, contato@infinitytv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, @infinity_tv. Queria dar a palavra para a nossa voz da consciência, Carlos Alberto Salomão, que está contundido e parece que não vai jogar a próxima partida pelos veteranos. Procede a informação, Carlos Alberto? Hoje é segunda ainda, a gente pode se recuperar até quinta-feira, né? Vamos aguardar. A panturrilha está doendo um pouquinho ainda. Uma boa tarde, Roger, uma boa tarde ao Carlos Henrique, boa tarde ao Rafael e aos nossos web espectadores. É um prazer receber o Carlos Henrique aqui em nossos estúdios, né? Como o próprio Roger já antecipou, vai fazer um programa conosco aqui, ele vai dar os detalhes ao longo do programa, para ir se acostumando, para ir se familiarizando com o ambiente. Está aí o Carlos Henrique, que a gente tem a oportunidade de ter uma boa convivência, né? E não vai ser diferente aqui na Infinity TV. Se sinta à vontade, se sinta em casa, esse espaço é nosso, use e abuse da Infinity TV.
Um bom programa a todos. Já o famoso jargão do Chicão, use e abuse. Agora o nosso Marcelo Taz, com a palavra, uma semana já de casa. E aí, Rafael, como é que tá? Tá gostando? Me fala aí. Começando mais uma semana aqui na Infinity TV. Dá também receber, né, bem o nosso novo companheiro. Também sou recém-chegado. Vamos ficar aqui na expectativa de que cada vez mais cresça a grade de programação da Infinity, que a gente tenha qualidade aí na internet de televisão. É isso aí. A Globo que nos aguarde. Estamos chegando lá. Agora temos um apresentador de alto garbo de elegância, de blazer, terno, não é esse esculacho aqui de moletom, enfim. Carlos Henrique, você tem uma certa atuação política aqui em Serra Negra, né? Você já atuou aqui na área, enfim, bastidores, foi candidato a vereador, inclusive, verdade, né? É verdade. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, política em Serra Negra. Então, nós vamos começar, fim dos anos 60, começo dos anos 70, que foi meu primeiro partido, né? Uma questão óbvia, eu era filiado à Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, porque na época, então, existiam dois partidos, era um regime meio delicado, né, para não dizer outra coisa. Então nós tínhamos o Movimento Democrático Brasileiro, com Ulisses Guimarães e outros, né, da vida, e a Aliança Renovadora Nacional. A posteriori, a Arena se extinguiu, né, passando a se chamar PDS, no qual eu não me filiei, né, aí eu me ausentei um pouco da política. A seguir, fazendo amizade com outras pessoas que tinham outra linha de pensamento, de realmente democratizar, projetos sérios, projetos assim para engrandecer de fato o país e a estrutura política e movimentos de crescimento, de progresso efetivo. Na época eu fui trabalhar com o deputado federal José Camargo, né, que foi para mim do mesmo quilate de Ricardo Zari e outros poucos, né, da política. Me filiei ao PFL, foi meu segundo partido, né. Vindo para Serra Negra, mudei para o diretório de Serra Negra e depois me desentendi na época, porque naquela época o PFL não seguia exatamente o programa do partido, e sim projetos pessoais de alguns políticos. Eu não vou aqui julgar, né, nem fazer juízo de razão, nada, mas eu entendi que não era correto. Eu acho que o interessante é como a Infinity TV, ela tem um projeto, tem um programa, todos os membros têm que seguir esse programa. Claro. Eu me desfiliei, fui convidado para ser assessor do vereador Zé Alfredo Dallari Júnior, então presidente da Câmara Municipal, e recebi um convite do amigo Ricardo Zar, que eu conhecia desde quando ele foi secretário de administrações no governo Maluf de São Paulo, me filiei ao PTB, que estou até hoje. Em 2007, em algumas reuniões em São Paulo e aqui mesmo em Serra Negra, o Ricardo Zar entendeu que eu deveria, pelo meu perfil, pelo fato de ser bem conhecido na cidade, de entenderem que o meu padrão comportamental se adequava a uma candidatura à vereança na cidade. E realmente eu me comprometi com ele e segui esse comprometimento, né? Acho que palavra dada tem que ser palavra cumprida, seja em qualquer regimento, qualquer segmento social. E fui candidato. Fui feliz na candidatura, até me surpreendi. Foi uma campanha simples, modesta, né? Eu usei dos meus próprios meios de conhecimento de marketing, né? Tendo em vista aí que eu fiz alguns trabalhos de marketing político na campanha do Jânio Quadros, depois Paulo Maluf e outros, né, em São Paulo. E fui feliz nessas campanhas, né, que eles se elegeram, né? E a minha campanha, apesar de ter sido uma campanha modesta, pequena, eu contei com a ajuda de algumas pessoas também, algumas, inclusive ajuda pro bonos, né, graciosamente, inclusive o João Derado, que é um amigo nosso, é um publicitário que se aposentou, está aqui em Serra Negra, ele ajudou a fazer o jingle, e alguns layouts, alguns flyers, algumas coisas no sentido, né? E realmente a resposta foi superior àquela que eu esperava, surpreendeu a mim mesmo, alguns adversários, né? E alguns do próprio grupo, né? Mas fui feliz, eu acho que foi uma campanha feliz, cumpri minha palavra com o Ricardo Zar, mesmo ele tendo morrido, infelizmente, né? Em maio, né, de 2008, sim. A campanha foi em outubro, palavra dada, palavra cumprida, né? Fui, ajudei o grupo, elegemos um vereador, né, do PTB, o Celso Corchete, né, que está aí atuando, né? E aqui continuamos, agora o PTB mudou, né, a presidência, tudo, mas realmente não pretendo
mudar de partido nesse momento. Eu entendo que o partido deva crescer, tem aí novas projeções, novos projetos. Vai funcionar? Não sei, o tempo dirá, o tempo é senhor da razão, né? Mas a minha ideia é ficar quieto, trabalhar aqui na Infinity TV, em outras coisas, algumas consultorias que eu faço até hoje, e não tenho mais intenções políticas nesse sentido. Sim, eu acho que todo cidadão deve ser político, deve ter interesse político, participar de um partido, entender o programa desse partido, que é muito importante. Tá? Roger, se você me permite, eu vou fazer um comentário, aproveitando o gancho. Nós temos um equívoco muito grande no Brasil, principalmente na classe política, que nós temos políticos e politiqueiros. Exatamente. Eu entendo que o partido, e isso eu aprendi no tempo da Arena, né? O partido, ele não pode ser ferramenta para uso de um político. Ele não pode estar a serviço do político. Eu entendo que o político, sim, deve estar a serviço de um partido. O partido, o que é? Uma agremiação de pessoas que têm vontade de ser útil, de servir a sociedade como um todo, e não de se servir. Tá? Então, eu acho que ainda existe esse equívoco no nosso país. É um equívoco lamentável, eu fico triste com isso. O espírito de grupo, ou seja, o espírito do partido está sendo deixado de lado por interesses individuais. Interesses individuais ou de pequenos grupos. Então eu entendo que o partido é uma agremiação que está a serviço da comunidade como um todo, e não de alguns políticos. Né? Porque eu acho um absurdo, como eu ouvi em São Paulo, aí, uns 4, 5 anos atrás, o cidadão dizer, partido X é meu. Essa expressão que ouve bastante. Eu não entendo isso. Talvez o errado seja eu, porque a gente teve uma formação em que o ser humano, o cidadão, tem obrigações também, além dos direitos, né? É obrigação de andar reto, ser consciente, entender que tem que ter visão de conjunto, espírito de corpo, e alguns têm espírito de porco, né? O que é lamentável. Mas a minha passagem enquanto candidato foi muito boa. Enfrentei dificuldades grandes pela falta de recurso, né? Foi uma campanha parca, como eu disse, mas fui feliz pela resposta. A resposta foi excelente. Nunca prometi nada a ninguém a não ser trabalhar, né? Eu senti que a cidade precisava, né, de uma opção, como hoje eu entendo que continua precisando de novas opções, né? Outros ganchos, né? Outras correntes para que a atração seja diferenciada. Antes de a gente continuar o papo, eu queria até perguntar para o Chicão, que também foi um cara envolvido na política, e ainda é, hoje ele gosta muito, pelo que a gente percebe. Chicão, você consegue definir a diferença entre politicagem e política? É até delicado a gente falar. Às vezes eu comento até com o Carlos Henrique, né? Eu acho que o sistema que está errado, né? O sistema é falho. É isso que deixa a gente bastante entristecido. Eu também participei de uma campanha e com 5 dias na rua eu percebi que não tinha chance nenhuma. Brigar com os caciques ou com a politicagem, como vocês colocaram aí. Então é muito complicado hoje uma pessoa de boas intenções, sozinho, se eleger o vereador ou até mesmo o prefeito, né? Precisa realmente estar envolvido no meio, estar envolvido no sistema, que na minha opinião é errado. É um sistema, podemos dizer, até corrompido. Então é isso que deixa a gente bastante entristecido. A gente tenta, né, com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, tentar passar alguma coisa correta, tentar fazer alguma coisa correta quando lá estamos, né, trabalhando talvez no setor público, mas é muito complicado. Eu acho que isso realmente precisaria ser revisto, talvez até com dinheiro público para a campanha. Não sei como seria essa forma de adequar aí, né? Mas que é complicado, é bastante complicado realmente. E o Chicão falou sobre o sistema, tudo. Como é que você vê esse surgimento, por exemplo, de novos caciques políticos? Eu acho que cacique também é uma palavra que é muito cedo para falar nisso. A gente aqui em Serra Negra, principalmente, a gente confunde muito uma liderança com o poder aquisitivo financeiro de determinadas pessoas, não entendeu? tenho dúvida. E como é que você vê essa situação, Carlos Henrique? Olha, veja bem. Primeiro, eu acho que falar cacique político é ofender a classe indígena. Porque o índio, ele tem um pressuposto, tá,
de paridade, do princípio da igualdade. Eles elegem lá o líder, que seria o cacique, né, que tem uma responsabilidade redobrada. E ele, ao contrário de alguns políticos, ele não pensa em si, ele pensa na comunidade como um todo, né. Falando aqui da nossa cidade, aqui o núcleo, né, o microcosmo em que nós vivemos. Tá? Nós temos um problema de alguns que são rotulados como caciques, né, que não acompanharam o tempo. Tá? O comportamento social mudou. Tá? A tecnologia, ela influencia muito e bastante no comportamento da sociedade como um todo. E o que isso reflete? Tá? Em crescimento, desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico e uma abrangência de comunicação absurda. Estarmos aqui na Infinity TV é a prova material, né, disso que eu estou falando. O que nós precisamos? Isso eu falo por mim, no meu entendimento, nós precisamos de pessoas como você, Roger, como o Rafael, como o Carlos Alberto Salomão, pessoas novas, sabe? Pessoas que entendem o progresso e essa adaptabilidade cíclica, para alguns, é complicado, como foi para mim também. Hoje, minha filha que me ensina a usar um laptop, um computador, sabe? Às vezes, eu fico até meio constrangido, mas é fato. Tá? Mas só que eu tento, eu busco, eu leio, eu estudo, um jargão comum, eu corro atrás. Tá? E algumas pessoas enfronhadas na política, eles pensam, sabe, como Ademar de Barros, sabe, como Jovino Silveira, não sei, coisas assim. Agora, essas pessoas precisam se atualizar, precisam crescer. E fugir um pouco do dizer, o partido é meu, a cidade é minha, sabe, eu vou fazer, eu vou desfazer. Eu vou tomar liberdade, já que você abriu essa porta, falando dos partidos, né? As pessoas mudam de partidos como minha filha muda de sapato. Sabe? Eu não entendo isso, porque o partido ele tem um programa. Tá intrínseco ali que o partido tem um programa que faz parte daquele conjunto de pessoas da sociedade que se unem para determinar que cidadão tal vai ser candidato e que vai seguir o programa do partido. Eu não vejo isso acontecer. É raro e é difícil. E isso é extremamente necessário. Né? Como eu disse, o político e aqueles que estão agremiados devem estar e trabalhar em favor do partido, à disposição do partido, e não o contrário. Né? Eu penso dessa maneira. E eu vou citar um exemplo, que o PT. Durante muito tempo eu admirei muito a conjuntura estrutural e organizacional do PT. O PT foi um partido que ele tinha um programa, tinha um objetivo, né? Ele tinha uma organização interna maravilhosa, com reuniões, entendeu? Sério, por incrível que pareça, muitas vezes eu discordava do programa ou dos objetivos, mas o comportamento do partido como um todo era um exemplo. Tá? Infelizmente, hoje, o próprio PT desvirtuou daquele caminho, do programa, ele teve que, para conseguir o poder, vou até usar esse termo, se associar. Será que ele não teve essa virtuose justamente porque foi para a situação e perdeu aquele tino de oposição? Exatamente. Então, ele para ser a situação, ele se uniu à oposição, né, e perdeu o feeling, entendeu? A flor de lótus, né? Sumiu. Né? Então, hoje, o PT não é mais a mesma coisa, sabe? Porque já existem, vou até dizer, alguns caciques. Né? E eu sou literalmente contra. Continuo sendo. Carlos Henrique, você falou do Ricardo Isaac, como é que foi seu relacionamento com ele? Como é que era? Você acha que ele foi o deputado mais atuante aqui da região? Você acha que o filho dele vai fazer o mesmo papel que ele fez aqui? Inclusive, eu vou dar um abraço pro Ricardinho, estou esperando aí. Ricardo o celularzinho é o mesmo, estou esperando. O Ricardo, antes de uma esperança, é uma promessa. Tá? Mas vou falar primeiro do pai. O Ricardo Isaac, eu conheci na década de 70, e depois, quando ele foi, como já disse, né, secretário de administração do Paulo Maluf, quem me apresentou o Ricardo Isaac foi lá no Sírio-Libanês, foi até um outro vereador, que foi muito tempo vereador, chamado Samir Achoa, não sei se você já ouviu falar ou conhece.
teve 5 ou 6 mandatos, teve um trabalho muito bonito, uma pessoa que eu admiro muito. E o Ricardo, na época, eu comecei a admirar pelo comportamento, pela atitude. Tá? Ele sempre foi uma pessoa estritamente ética. Tá? Desde o primeiro mandato, ou desde o primeiro compromisso que ele assumiu como administrador, tendo inclusive tido sérios com o que o nomeou, entendeu? Em função de uma série de coisas. Né? Fato esse que o levou a tantas vezes ser reeleito deputado federal e ser presidente da Comissão de Ética do Congresso, que é uma responsabilidade tremenda, sofreu muito, eu acredito que até que o mal que o agravou foi em decorrência de ameaça de morte e coisas desse sentido, porque ele bateu de frente, ele foi um grande guerreiro, eu reputo isso, e eu espero, né, e tenho esperança de que o Ricardo Filho também seja, e me parece que está seguindo. Né? Ele vai depender não só dele, do grupo o qual ele está hoje, né, que é o Partido Verde, né? Isso. E aqueles que o assessoram. Ele tem uma sorte de ter lá 2 ou 3 que já eram assessores do pai dele, né? Até o falecimento, né? Como o Wilson, o Pedro e outros. São pessoas também de um gabarito excepcional, pessoas sérias, comprometidas. Tá? E o que falta para o político hoje? Comprometimento. Tá? E eu acredito no Ricardo. Né? O tempo dirá, o tempo é senhor da razão, né? E essa razão a Deus pertence, né? Aquele que nos protege, né? Aguardemos. Aguardemos. Mas acredito. Isso aí. Como é que você vê a situação política nacional hoje em dia, Carlos? Com a Dilma no poder aí, primeira mulher candidata eu sou... que governa nosso país. Então, nós falamos do PT, do PTB, tudo, mas eu, por convicção, tá, eu sou monarquista. Tá? Eu sou monarquista por convicção e gostaria muito do Brasil de uma monarquia parlamentarista. O dia que nós pudermos ter, o que vai ser muito difícil, né? Perdemos uma grande oportunidade lá atrás, né? Perdemos essa oportunidade, né? Foi mal trabalhado. Mas a monarquia, ela tem lá o rei, seja quem for, o Dom Luís de Orleans de Bragança, o Dom Joãozinho Príncipe, é figurativo. Tá? Então você economiza barbaramente com essas campanhas presidenciais e esses joguetes, essas manipulações absurdas. Você acha que a política não continua do mesmo jeito, por exemplo? Só vai ter uma figura a mais do rei lá? Não, porque aí você tem o primeiro-ministro. Tá? O primeiro-ministro, ele tanto pode governar 1 ano como 15. Tá? Ele tem que mostrar um trabalho, porque ele é tirado dali a toque de caixa. Como é na Inglaterra, como é na Espanha, Dinamarca e outros países, né, que tem o Japão. Recentemente, o Japão está aí no terceiro-ministro. E qual que seria o papel do rei, por exemplo, aqui no Brasil? O rei, ele representa o Estado, não o governo. Né? O ministro, ele é o gestor do país. Né? O rei, o imperador, ele representa, sabe, o Estado. É uma figura decorativa. E eu garanto para você que sairia muito mais barato, porque tem alguns presidentes aí que viajam demais, desnecessariamente. E é um custo absurdo, porque é uma comitiva descomunal, nababesca, sabe? É um custo maravilhoso, que assusta, inclusive. O rei não, o rei ele tem aquela pequena comitiva, tá? Ele tem vamos dizer assim, um patamar X de custo para isso, tá? Tem um salário, sabe? Ele não é que ele vai lá no tesouro e pega o quê? Não. Ele tem um salário, como, entendeu? Chefe de Estado, não de governo. Né? Ministro, sim, o primeiro-ministro vai. Entendeu? E aí você cairia no que nenhum político quer, que é o voto distrital, que todos têm medo, né? A hora da verdade é terrível, meu irmão. É legal essa discussão aí. Eu lembro que em 93 a gente teve, né, o plebiscito para decidir entre a monarquia, a república e parlamentarismo, era isso? Exatamente. Queria até ouvir a opinião dos dois aí. O que vocês acham disso daí, Chicão e Rafael? Eu não concordo. Eu acho que um regime monarquista seria voltar de uma maneira estrondosa aí para a história. Eu acho que a democracia, na concepção da palavra, ela é muito bonita. Teria que ser desta forma. O Carlos Henrique é sabedor disso. Por exemplo, a filha dele esteve no Canadá. E o Canadá ainda são, se diz, subordinados à rainha da Inglaterra. Tiveram, né, várias manifestações lá. Um país
daquele tamanho, ainda subordinado à rainha da Inglaterra. Então eles estão querendo mudar isso, né? Eu sei que é difícil, mas eles estão querendo mudar isso. E na época do plebiscito, eu lembro bem, eu já votava, né? Votei no regime presidencialista, né? E não queria também esse regime de parlamento, porque principalmente naquela época se ouvia muito discurso e muito na Europa, né, de casos de corrupção envolvendo aí primeiro-ministro e os membros aí do parlamento. 530, 570, não sei, 500 e poucos deputados já fazem essa bagunça, calcule, né? Um regime parlamentarista dá mais poder ainda para esse povo que não justifica, né? Não sei por que está lá, né? Esses 500 e poucos deputados. Então eu não concordo. Eu prefiro um regime presidencialista, né? E não a monarquia, sim a democracia. Não, mas o regime monárquico, ele é democrático, porque você continua votando nos vereadores, nos prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores. Isso não muda. O que muda é a representação. Por exemplo, o Canadá, ele tem o primeiro-ministro, ele tem autonomia em tudo. A rainha, por um acordo feito aí há 26 anos atrás, ela continua como chefe de Estado, não chefe de governo. Mas o Canadá, como falou, a Letícia esteve lá, né, durante o ano passado, fazendo lá o segundo grau do ensino médio, é um país crescente, sabe? Agora, eu não comparo a microcorrupção de um governo inglês, alemão ou canadense com a macrocorrupção do Brasil. Aqui é escandaloso, é absurdo, sabe? E outra, lá ou em qualquer outro país, o Espanha, por exemplo, que aconteceu há pouco tempo, a cadeia existe, sabe? E a lei é aplicada, tá? O nosso problema aqui, Carlos Alberto Salomão, é a impunidade, tá? Porque os próprios políticos criam leis, sabe, para protegê-los depois, sabe? Então eles criam um mecanismo para que eles não sejam punidos e possam, digamos assim, assaltar o erário público à vontade, né? O que me dói muito e lamento muito no Brasil, o que eu imaginava que com alguns governos que foram mudando aí ao longo dos anos, que isso, sabe, seria colocado em prática, e infelizmente não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo. Rafael? Eu acredito que o grande ganho da monarquia, se a gente tentar ver um lado bom, é que há a possibilidade de se preparar um líder desde o seu nascimento. Então você pega a história do Dom Pedro II, foi um garoto que já com 7 anos já falava mais de uma língua, que foi preparado desde pequeno para estar governando. Sim, esse é um lado bom, que você consegue preparar uma pessoa desde o nascimento para estar lá. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um outro lado, que você fica um pouco na loteria. Aí você vai depender dos herdeiros desse trono, e esses herdeiros podem nascer uma pessoa muito capacitada, como eu até acho que foi no caso do Dom Pedro II, mas também podemos ficar aí à mercê de um herdeiro que não esteja capacitado e que não tenha um dom para governar. Fugindo um pouco dessa polêmica, eu acredito também que uma outra coisa que foi falado pelo Carlos, que é muito interessante e que a gente deve começar a falar aqui na Infinity, que é o voto distrital. Que aí sim talvez seja uma solução para a gente começar a diminuir a festa que é dos atuais políticos. E que a gente podia até no outro programa abordar de uma maneira mais profunda, trazendo até mais informações para quem está assistindo e não conhece esse tipo de voto. E que daí sim eu acho que seria um caminho a seguir daqui para frente. Que afinal a gente está numa democracia, já foi escolhido, né, que a gente vai ser regido por presidentes, mas agora o voto distrital é algo que a gente ainda pode ser colocado aí. Mas olha, eu vou só esclarecer uma coisa, Rafael. O novo conceito de monarquia, como aconteceu com o rei Juan Carlos de Espanha, ele não foi simplesmente por hereditariedade, foi por condução. Hoje, tá? Por que você não observou, por exemplo, na Inglaterra, o príncipe Charles não foi conduzido até hoje ao trono? Observe bem, tá? E meio a toque de caixa, o William se casou. Tá? Por quê? Porque o parlamento não aceitava que ele assumisse a coroa. Tá? Esse é um novo conceito monárquico, entendeu? Voltando um pouco à história, falando do Brasil, poucas pessoas sabem, têm essa informação. Quando Dom Pedro II foi deposto, as pessoas se esquecem
da infinidade de alta tecnologia que ele trouxe para o país. O Brasil foi o segundo país no mundo a ter o correio. Tá? Ele incentivou Thomas Edison, sabe? Ele patrocinou Thomas Edison. Por exemplo, telefone, o Brasil foi o segundo país no mundo a ter telefone. Pouca gente sabe disso, sabe? Até o fim do governo dele, né, com a ajuda do Barão de Mauá, o Brasil era o terceiro país em ferrovias, com dimensões continentais que nós temos. Tá? E outra, ele manteve uma moeda estável durante 43 anos, o que a República destruiu em 5. Tá? Tanto que Rui Barbosa, um grande apoiador, tá, dos republicanos, um ano depois já tinha se arrependido e declarou e escreveu isso publicamente, se arrependeu. Porque se ele, como ele disse, se eu soubesse que era para isso, eu nunca teria apoiado. Tá? Então a República, eu não sou contra o governo republicano ou a democracia, pelo contrário, eu acho que a República no Brasil ainda, até hoje não funcionou. Eu só vi, o Brasil, de 67, 68 para cá, é que começou a se desenvolver socialmente, culturalmente, tecnologicamente, tá? Porque ele parou no tempo por interesses. Quantos ditadores nós tivemos? Vamos falar da era Getúlio Vargas, um exemplo. Foi um câncer para o Brasil, sabe? Parou o país por interesses, sabe? Se vendeu a oligarquias. Entendeu? Por isso que eu digo, o que seria uma nova monarquia, é uma utopia minha, é um sonho, mas sonhar não paga nada, é bom. E eu não fujo das minhas convicções. Por exemplo, eu sou cristão por convicção, sabe? Não por liturgia, sabe? Ou por tradição, porque a família isso e aquilo, não. Eu sou cristão por convicção. Sou monarquista por convicção. Uma nova monarquia. É difícil, é claro. Não vou dizer que é impossível, certo, Roger? Mas é possível sim, sabe? Então a monarquia hoje é uma diferença muito grande do que se lembra lá atrás, como nas Filipinas ou alguns outros países, que é um absurdo. O cara não, sabe, o rei não pode ter poder absoluto, nem deve. Para isso que eu falei, monarquia parlamentarista, sabe? Adequando esse sistema aos votos distrital. Tá? O rei é uma figura simbólica, tá? Protocolar, vamos dizer assim. É uma figura protocolar e sai muito mais barato para o país. Sabe? Você imagina o que custa o staff, segurança para um presidente? Você não tem ideia. Você não tem ideia do volume de gente que se usa e o dinheiro que se aplica para isso. Sabe? É uma desconformidade, entendeu? E a República trouxe aí problemas sérios, mas isso é passado, né? Vamos pensar bem no futuro. É assunto para um programa inteiro e é uma discussão interessante. E você me perguntou sobre o governo Dilma, naquela hora eu desvirtuei um pouco. Olha, eu penso o seguinte, não vou aqui falar mal do governo Lula, nem bem do governo Lula. Eu vou dizer que o governo do PT e do Lula, ele herdou, tá, o bolo pronto, ele só pôs no forno. Tá? Tem seus méritos? Tem. Todo governo tem acerto e erro, seja qual for, de que partido for, de que sistema for. Tá? A Dilma é herdeira de uma situação já um pouco complicada. Né? O meu medo é uma bolha que se formou, sabe, em função, tá, da reeleição dela, diminuição do IPI, etc, 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 de recursos do INSS que foram desviados e outros, etc, etc, para, tá, se garantir aí o Bolsa Família, né? Eu não vou também dizer o Bolsa Esmola, que eu não penso assim, não, sabe? Eu entendo que uma grande parcela da sociedade, tanto do Oiapoque até o Chuí, precisam desse recurso, sabe? Claro. Pessoas, que o Brasil tem um déficit cultural, de educação absurdo. A população aqui, sul-sudeste, tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque não conheça a real realidade, principalmente lá de cima, né? Muita gente passando fome, tinha muita gente passando fome, e em relação a isso eu acho que melhorou bastante. O que me incomoda é o uso político dessa ferramenta. Ah, sim. Eu não sou contra a ferramenta, pelo contrário, eu apoio. O que eu sou contra é o uso político. Que é o que segurou a onda do PT, digamos. São os espertos de plantão, não? Os espertos de plantão sempre usam. E foi criação do governo PSDB, né, com outro nome. Com outro nome. Emendando nisso daí, Carlos Henrique, a gente aqui na última eleição aqui em Serra Negra, a gente teve uma grande renovação na Câmara, né?
com a entrada de bastante jovens, tal, que a gente ouve a opinião aí fora, não correspondeu muito às expectativas. Embora todos eles defendam aqui com razão, né? Cada um tem a sua opinião. Como é que você vê o envolvimento dos jovens na política? Aqui, vamos concentrar aqui em Serra Negra. Eu vou falar de Serra Negra, que eu tenho estado mais a par e passo. Né? Eu esperava mais. Eu esperava que os jovens, dadas as facilidades de comunicação, de informação, que a informação hoje, minha gente, é um espetáculo. Tá? Não, qualquer um é muito bem informado. Basta querer. Eu esperava mais dos jovens. Eu esperava que os jovens se integrassem mais à política, não ao Backstreet Boys ou ao Nike, coisas do gênero, tal. Faz parte, a música, tudo. Mas eu esperava que os jovens se interessassem mais, participassem mais da política. Eu fui um grande frequentador da Câmara Municipal, enquanto ouvinte, enquanto cidadão. Como eu assumi depois outros compromissos, praticamente um ano não consigo mais acompanhar as sessões, mas eu acompanhava. O jovem, hoje ele está desestimulado numa série de coisas. Tá? Primeiro, a família precisa dar mais atenção ao jovem. O pai, a mãe precisa trazer mais o jovem para si e não dar o joguinho, o laptop, o videogame, alguma coisa, ou vai lá pro cirquinho, pro parquinho, pro mingauzinho, alguma coisa, sabe? E os pais estão se distanciando, sabe? Achando que, em função da alta tecnologia, eles não têm capacidade, né, de se integrar à vida do jovem. E eu acho isso um erro grave e perigoso, inclusive. Eu acho que o jovem, inclusive na nossa cidade, está um pouco abandonado. Eu tenho visto, até foi motivo, o Carlos Alberto Salomão vai se lembrar disso, uma discussão que nós tivemos numa reunião aí há pouco tempo, sobre o consumo de álcool pelo jovem, inclusive, pelo adolescente. É perigoso. Aqui em Serra Negra o bicho está pegando. Não, Carlos Alberto, eu vou pedir para você falar um pouco. Você se lembra que nós discutimos a respeito? É preocupante, tá? Os pais estão desatentos, alguns comerciantes estão desatentos, sabe? E eu tenho visto coisas tristes. Vamos ver o que o Carlos Alberto Salomão diz a respeito. Chicão, o que você acha da molecadinha pingaiada aí? Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Porque é muito delicada a situação da juventude. E eu sempre falei isso. A cidade como Serra Negra, por exemplo, criança aí, né? Podemos colocar crianças de 12, 13, 14 anos já tem vida noturna. Você pode ver que atividades esportivas em Serra Negra ainda existe. Você não tem um time de basquete, você não tem um time de vôlei, você não tem uma equipe de natação, sequer uma equipe de futebol em Serra Negra você consegue formar, porque essa vida noturna, né, está tirando o jovem do esporte, está levando, infelizmente, podemos colocar assim, para o mundo das drogas, né, porque o álcool é uma droga perigosa, e pouco tem se feito, né, a gente vê poucas campanhas e pouca ação, né, dos poderes aí da nossa cidade para coibir isso daí. Realmente é bastante preocupante, a gente tem que rever certos conceitos. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhas, tem uma aí que está com 11 para 12 anos, e a gente tem que se preocupar realmente. Eu não sei qual seria o caminho, né? Como o Carlos Henrique falou, os comerciantes talvez estejam desatentos, né? Ou fingindo de desatentos, que é isso que é mais preocupante, né? Eu acho que atividades, como eu falei, atividades esportivas, né, um trabalho aí de grupo, uma campanha maçante, podemos colocar assim, nos jornais, no rádio, na TV, né, nesses segmentos, eu acho que seria o mais adequado, porque realmente é bastante preocupante, eu me preocupo bastante e vejo certas barbaridades em Serra Negra, que é profundamente lamentável. E se você me permite, Roger, o Chicão falou fantástico. A bebida é a droga lícita. E é o primeiro passo para a droga ilícita. Exatamente. Sabe? O excesso de uso, é que essa rapidez é de uma geração para cá. Porque eu, por exemplo, sou de 81, tenho 30 anos, não me considero jovem ainda. E por ser músico e tal, a partir de 18 anos, vivendo na noite. Mas antes disso, em 14 anos, se chegasse depois das 10 em casa, a chinela comia solta e a orelha doía, meu pai não deixava barato, não. E nem por isso eu cresci revoltado aí, né? Pelo contrário, né? Tá aí um belo jornalista, um excelente profissional.
Espero que me ensine bastante, inclusive, hein? Vai ser meu professor. Justamente, né? Sobre isso, Carlos Henrique, como é que surgiu a ideia de fazer um programa? Como é que foi as negociações aí com o nosso diretor, produtor? A bem da verdade, esse projeto vem de um outro carnavalzinho, né? Tempos atrás eu fui convidado para participar de um trabalho. Peraí, eu acho que tem uma ligação aí, só um minutinho, cara. Opa. Oi, é isso, Roger, temos uma ligação sim, o nosso comentarista, podemos colocar assim, o Kiko Oliveira está na linha e quer fazer uma pergunta aí para o Carlos Henrique. Grande Kiko Oliveira. Boa tarde, Kiko Oliveira. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde, Roger. É um prazer novamente estar participando do programa. A minha pergunta é a seguinte, eu vi que eles estavam falando do consumo de bebida pelos menores, e isso é uma coisa que também me preocupa e muito, porque eu vejo que realmente há excesso, há abuso, principalmente por parte, hoje em dia, das meninas. Agora, eu fiquei sabendo duas coisas através da própria Infinity TV com relação à entrevista que deu o Coronel, que é o responsável pela banda, que hoje em dia não está tendo renovação na banda por conta de que a escola profissionalizante, que é patrocinada pela Prefeitura Municipal, não contratou, não está pagando, não tem um professor para poder dar aula de música para essas, podemos dizer, essas crianças, né? Que consequentemente você ensinando a eles música, eles tendo que estudar, eles tendo que praticar, eles tendo que se apresentar, não só pelo fato de se apresentar, mas pelo fato de ter uma outra atividade extracurricular, né, da escola, dele estar podendo, tá saindo da rua e tá vendo outro horizonte que não só o horizonte da bebida. Outra coisa que fiquei sabendo também é com relação ao karatê, que a prefeitura também patrocinava para os alunos da escola. Então, outro dia eu vi aí no Infinity TV, né, que diz que a educação vai bem. Pode ir bem com relação aos livros, às apostilas, à merenda, talvez, não sei, né? Aliás, há também a controvérsia com relação à merenda, porque está tendo uma discussão aí se tem sebo, se não tem sebo na carne, mas isso é outra história. O que acontece? De repente, não há incentivo para essas crianças participarem do esporte, bancando os professores para dar aula para as crianças e, consequentemente, mostrando a elas uma doutrina, um ensinamento, um outro caminho que não seja o da bebida, porque nós sabemos que a bebida é o primeiro passo para a droga, a bebida é uma droga lícita, né? E não tendo esse incentivo, é um primeiro passo para as drogas ilícitas, né? Então eu queria saber o que o Carlos Henrique tem a dizer sobre isso. Obrigado, gente. Beleza, Kiko. A primeira história que ele falou foi em relação à banda Lira de Serra Negra, que o Coronel, que teve aqui o secretário executivo da secretária administrativa da banda Lira, falou que não está tendo uma renovação nos músicos da banda, porque o atual maestro que dava aula na escola profissionalizante está de licença médica, está doentado e não arranjaram substituto para ele. Ou seja, os tiozinhos lá, tem uns que morreram, tem uns que saíram e não sei o que, e não está tendo essa renovação. Daqui a pouco a banda Lira, se continuar essa toada, vai virar uma dupla. Um com violino e outro com a tuba lá, e não vai ser uma orquestra, vai ser, né, uma dupla. Entendeu? Então acho que em relação a isso que o Kiko está falando, fazendo essa crítica que não está havendo. Não tem dúvida, a seguir nesse passo, não teremos aí nenhum quarteto de cordas. Exatamente. Né? O que eu penso? É muito simples. Infelizmente, a gente cai na boa vontade do poder público, sabe? Quando não existe vontade política, tá? E o político se isentar de partidarismo, de quem começou, de quem terminou, cai nessa desgraça, sabe? É lamentável. Eu vi uma banda Lira de Serra Negra tocar o hino nacional que me emocionou barbaramente no centro de convenções, por ocasião de uma sessão solene, que foi fantástico. Se não me engano, é Cláudio, o que era Fui lá cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelos jovens, pelo hino nacional, tocaram a Canção do Soldado. Foi lindo, maravilhoso. Hoje nós vemos isso, é triste, sabe? Eu fico magoado, mas profundamente magoado, sabe?
Então, senhores políticos, esqueçamos, tá, picuinhas menores, sabe? Isso é uma coisa decrescente e nós precisamos crescer. Um dia, há muitos anos atrás, quando eu fazia lá, na minha época era ginásio, 3º, 4º ano ginasial, tá? Que eles diziam, vocês serão o futuro desse país. Tá? E eu digo hoje para esses jovens e para esses políticos, esses rapazes, essas crianças, adolescentes que aí estão, abandonados. Isso é abandono, Roger. Exatamente. Sabe, isso é um abandono. A partir do momento que não tem um projeto musical, de esporte... Então, veja bem, o governo que abandona o futuro da sua cidade, do seu país, sabe, é decadente. Sabe? Aquele que não olha para si, sabe, não encara o espelho, sabe? Alguns políticos deviam acordar de manhã, olhar para o espelho e perguntar, quem sou eu? O que eu faço? O que eu devo fazer para a minha comunidade, para aqueles que me elegeram, sabe? E eu não cito o nome porque não tem necessidade, sabe? Em algumas esparrelas, todos são iguais, sabe? Saíram, entendeu? Do mesmo forno, sabe? E forno passado. Forno passado, a 250 graus. Francisco de Oliveira, ou Kiko Oliveira, concordo contigo. A nossa banda Líria de Serra Negra precisa de muita atenção. A nossa juventude, os nossos adolescentes aqui, porque eu tenho uma filha de 17 anos, adolescente, sabe? Ela não é minha filha só, é minha amiga. Eu procuro ser amigo, eu dou atenção em tudo que eu posso. Ela é nossa companheira também. Ela tudo diz, para que eu possa compreender o que ela disse. Não existe diferenças na minha casa. Somos uma família, sabe? E uma grande cidade como essa, que eu falo, a cidade não é uma vila, é uma cidade aí com 27 mil habitantes, sabe? É preciso que tenham pais e famílias, entendeu? Que sejam geridas por uma força maior, que é Deus, sabe? Porque aquele que não crê em Deus não acredita em si. Então, nada pode oferecer a ninguém, né? Preocupante então, voltando a falar o que o Chicão disse também, isso interfere na banda Líria de Serra Negra e várias outras coisas, né? Consumo da droga ilícita é muito perigoso, precisamos de atenção a isso, urgentemente. É um problema não só local aqui, mas no Brasil inteiro, né? No problema social, inteiro. Comportamental. Falar agora de coisa boa aqui, Carlos Henrique. Que bom. Do programa, né? Como é que você está imaginando o formato, como é que foram as negociações? Como eu te disse, né? Nós estávamos falando e no fim o Oliveira ligou. Então, assim, é um projeto antigo para outras circunstâncias, né? Um pessoal de Minas, numa ocasião, que me convidou, né? O pessoal de Contagem, Betim, tudo. Um tempo atrás eu fiz um piloto também, né? Fiz alguma coisa para Aragão TV, em espanhol, isso foi o que chamou a atenção. Mas parou por aí por não chegarmos a um acordo, aí é uma coisa financeira tal, não vem ao caso aqui no momento. Né? E o projeto ficou engavetado. Com o advento da Infinity TV, em algumas conversas com a diretoria da Infinity, surgiu essa ideia, né, de fazer o Brasil na Pauta, né? Esse programa se aproxima a um talk show, mas o objetivo maior do Brasil na Pauta é noticiar, esclarecer, tendo assim algumas personalidades como convidados, como alguns já confirmados, como por exemplo o Dr. Rodrigo Cantadori, delegado de polícia de Serra Negra, titular. Ele já se predispôs, ficou contente, ficou envadecido e honrado, né, com o aceito do convite. Outras pessoas da área médica, temos aí o professor Carlos Veiga, que também já aceitou o convite, vai nos dar aí a honra de fazer um programa para falar de educação do jovem, teatro, que ele é também diretor de teatro, produtor de teatro, coisas desse gênero, e outras coisas, como Cássia Galotti, também a Cássia da Band, para falar de... Então, são assuntos diversos de interesse da sociedade. E um programa também, de preferência, dirigido ao circuito das águas, ao nosso circuito, que eu entendo que isso falta. Tá? Brasil em pauta, porque qualquer assunto do Brasil nos interessa. Tá? Porque nós somos aqui uma cidade turística, somos um circuito turístico, tá? E nós precisamos ser informados e precisamos informar. Então, o Brasil na Pauta, esperamos, né? Ele se aproxima de um talk show, né? Em princípio, vai ser apresentado das terças e quintas, às 20 horas, né?
E nós teremos aí a direção jornalística de Roger Lemos, acho que você conhece, né? A redação de Rafael Petrini, direção técnica de Francisco Salomão, supervisão geral Francisco de Oliveira, né? E Carlos Henrique, esse que vos fala como apresentador. Nós acreditamos, eu acho que é um bom projeto, com as pessoas com as quais eu conversei, expliquei o formato e a intenção do programa, todas gostaram muito, até me surpreendi, né? E todas disseram a mesma coisa, é o que estava faltando. A Serra Negra e o circuito estava precisando da Infinity TV e de programas desse quilate. Inclusive, recebi muitos elogios ao Opinião em Debate, né? Pela voracidade do apresentador, né? Diz que ele mata o gato. Né? Pau no gato, parceiro! Né? Então, assim, e a nossa expectativa é essa, que o programa receba indistintamente. É um programa apartidário, apolítico, todos serão bem-vindos, todos serão ouvidos, né? Desde que digam a verdade. Claro, é isso aí. Desde que digam a verdade. Aqui a gente está aprendendo aos poucos, ainda estou dando meus piti tranquilo aqui. Eu estou para arrumar um taco de beisebol para dar nessa câmera do Chicão aí quando eu ficar meio nervoso, só que ele vetou esse projeto, né, Chicão? Não vai ser possível, não, esse projeto. Se quebrar a câmera, só tem essa agora. Como é que nós vamos fazer? Ô, Carlos Henrique, a gente estava falando nos bastidores ali que um dos assuntos que você tem interesse e até bem entendido é a segurança pública, né? A que pé você acha que o país está nesse tema? Delicado. Primeiro, precisamos entender o conceito de segurança pública, porque algumas pessoas não estão muito bem informadas, né? Algumas pessoas enxergam o Exército como o salvador da pátria ou as Forças Armadas. É preciso que todos entendam que tanto o Exército como a Marinha, como a Aeronáutica, eles têm o pressuposto da defesa territorial. Tá? Eles defendem, são preparados para a defesa territorial e soberania e defender a Constituição do país. Tá? O Exército tem, inclusive, exercícios que já foram feitos em Serra Negra, que chama GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. Uhum. Mas as Forças Armadas só podem ser ativadas, primeiro, pela Presidente, né? Dona Dilma Rousseff. Ela que pode dar o start e convocar nas Forças Armadas para essa atuação. Nenhuma das três forças tem poder de polícia. Tá? Então, para algumas situações excepcionais, como a do Rio de Janeiro, que recentemente saiu na mídia, tem que ter o aval da Presidente e aí se dá o poder de polícia, né? Mas em princípio as Forças Armadas têm poder fiscalizador de defesa. Foi fundamental, por exemplo, naquela operação. Extremamente, porque felizmente as nossas Forças Armadas são muito bem treinadas. Hoje em dia, poucos sabem, mas Exército, Marinha e Aeronáutico tem um treinamento fantástico, sabe? Pouca gente sabe. Por exemplo, na Amazônia tem o SIGS, que é Centro de Instrução de Guerra na Selva, tá? Muitos oficiais de outros países, da Europa, países asiáticos, vêm fazer cursos. Eles não aprendem tudo, mas até o quinto pulo do gato, né, eles aprendem aqui no Brasil. Uma pergunta agora, até uma curiosidade minha. Você acha que o Exército Brasileiro está preparado para eventuais e futuros conflitos para defender o nosso território? Olha, tecnicamente, psicologicamente, fantástico. Estruturalmente, falta um pouco, porque esses últimos 2 governos deixaram um pouco a desejar no investimento. Mas nós temos Forças Armadas maravilhosas, muito bem equipadas. Falta um pouco, não porque não queiram seus dirigentes, né, os nossos generais, brigadeiros e almirantes, mas investimento público, falta investimento público. E a questão das nossas polícias, civil, militar, até as cidades têm guarda civil, como é que eles estão agindo em conjunto? Você acha que tem que agir em conjunto? Isso, inclusive, vai ser um dos temas com a nossa entrevista aí com o delegado. É preciso separar as coisas, né? Nós temos no Brasil 3 polícias que as pessoas não observam. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal. Tá? Por que Polícia Federal? Porque nós temos crimes federais, tá? Que são os crimes contra a União. E esses crimes são inerentes à Polícia Federal e à Justiça Federal. Tá? Depois nós temos, cada estado tem sua Polícia Civil e sua Polícia Militar. E os municípios têm as guardas municipais, que hoje, essas guardas são uma ferramenta indispensável
no apoio. E muitos ainda ficam no conceito antigo de que o guarda municipal era aquele guardinha que ficava na porta do cemitério, na porta da prefeitura, na porta do fórum. Praça. Partindo do pressuposto que a guarda municipal é para preservar o próprio municipal, realmente você cai nessa conceituação errônea. Hoje não. Hoje o guarda municipal ele é muito bem treinado. Nós temos um exemplo aqui, é uma pena, mal aproveitado, mas Serra Negra nós temos uma guarda municipal muito bem treinada, muito boa. Você é a favor do armamento deles? Plenamente. Um guarda municipal é um carro sem gasolina, uma viatura sem gasolina. Tá para chegar, acho que o armamento. É perigoso. Hoje não. Hoje, e o futuro do país, sabe, vai ser um problema sério, porque eu vejo que a segurança, sabe, municipal será municipalizada no futuro não muito distante, sabe? Então as guardas municipais terão um dever e uma obrigação seríssima, sabe? Serão muito cobrados. Tá? Eu vejo em algumas cidades, como exemplo, em que a Polícia Civil, que ela é desfalcada em material humano, tá? A nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma dos melhores do mundo, é impressionante, de uma capacidade de alta tecnologia, pessoas altamente qualificadas, mas o que falta na Polícia Civil é o elemento humano, sabe? Que é uma peça importante nesse conjunto, né? Claro. Em algumas cidades hoje, eu posso te dizer que a Polícia Civil tem como adidos, que isso a lei permite, né? 11, 12 guardas municipais, tá? Trabalhando para a Polícia Civil. Chega a ser igual ou maior do que o efetivo da própria Polícia Civil. Serra Negra, por exemplo, a grade para se trabalhar, para a delegacia funcionar muito bem, são 36 elementos, né? Hoje tem 1/3. Então, eu vejo quão difícil é para o doutor Rodrigo trabalhar e manter um trabalho equânime, eficaz, produtivo, com essa deficiência de material humano. Não é muito simples. Mas a Guarda Municipal realmente é muito importante, tanto aqui como em qualquer outra cidade. É irreversível, não se vive mais sem. Bacana, Carlos Henrique. Quando estreia o programa? Olha, já estamos em fase de produção, né, já nas tratativas, eu e o nosso amigo Roger discutindo o cenário, né, alguns detalhes lá, a parte de redação com o Rafael Petrini e tudo mais, né. A ideia seria deixar alguns programas gravados, são os programas stand-by, reservas técnicas, né? E no fim do mês, até o fim do mês, já começar a veicular, né? Mas começar bem, né? O que começa bem, continua bem. E aqui na Infinity, a gente tem o apoio aí do pessoal, o pessoal tá assistindo bastante. Né? Eu sei que já está criando expectativa. Eu recebi já alguns telefonemas, e até isso é interessante, né? Porque algumas pessoas também se convidam. Né? É interessante. Chicão, seu feedback aí, seu boa tarde pro nosso povo. O tempo urgiu aqui, já está quase 1 hora de programa. Quando o papo é bom, passa logo, né? Podemos colocar que o Carlos Henrique já estreou com o pé direito, né? Entrou muito bem no cenário, entrou muito bem no vídeo. Não vou falar que está bonito, senão eu fico suspeito, né? Mas... no vídeo é fácil, até eu que tenho 110 quilos entrei, pô. Então, já ficou bem no vídeo, se sentiu em casa, é do ramo, né? Então esperamos que realmente ele possa fazer um belíssimo programa, como ele falou, né? Um talk show, segundo ele aí, a gente vai tentar fazer essa produção aí, tentar colocar da melhor forma para os nossos web espectadores. A Infinity TV está crescendo, né, Roger? Mais uma aquisição aí, podemos colocar assim. Carlos Henrique, pessoa conhecida, vai fazer parte da nossa programação. Tem o Nestor sumiu, Nestor precisa voltar para gravar os seus programas, os seus causos, né? Nos deixou aí, não apareceu mais, mas acho que deve voltar em breve. Ele que promete gravar um quadro também aí com os seus causos, né? Tem também o programa de vocês, né? Que vai... quando a Câmara voltar, aí vamos tentar fazer um programa esportivo. A gente está elaborando aí também esse programa, está um pouquinho apertado o tempo, a gente vai chegar lá. Mais uma aquisição, seja bem-vindo, Carlos Henrique, né? As portas estão abertas para a gente poder fazer aí o seu programa Brasil em Pauta. Na pauta. Brasil na pauta. Na pauta. Então tá aí, uma boa tarde a todos e até amanhã com mais um programa Opinião em Debate. Fala aí, Rafael.
Eu queria aproveitar o espaço aqui para fazer minha última perguntinha para o Carlos Henrique, aproveitando, abusando, já que a gente sei que está com o tempo estourando já. Eu queria só fazer uma pergunta para o Carlos Henrique, como que surgiu a paixão dele pela comunicação e pela publicidade? Só encerrar com essa perguntinha e falar realmente que o papo passou rápido aqui, porque foi bom, e isso mostra que vai ser interessante mesmo o novo programa da Infinity. Isso aí é uma coisa que eu vou te responder com um prazer e uma alegria muito grande. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu tive uma indisposição com meu pai, por causa de uma entrada de cinema, que eu pedi que ele me desse dinheiro, ele disse que não, e eu perguntei por quê? Por que você não vai me dar esse dinheiro para o cinema? Ele falou, eu não tenho que dar satisfação, quem trabalha e produz sou eu, você vai no cinema quando eu acho que você deve ir no cinema. Eu falei para ele, pai, nunca mais eu vou te pedir dinheiro, e realmente, nunca mais eu pedi dinheiro para o meu pai, né? Depois de uma certa idade passei a ajudar na minha casa. E comecei a trabalhar, tá? Eu comecei minha vida como office boy numa imobiliária em São Paulo, chamava Hemisfério Sul, onde eu catava milho, né? Eu atendia telefone e escrevia na máquina os recados, né? Para o Silvestre Martins, que era o dono da imobiliária. E de lá comecei a bater contratos, promissórias, tudo. Daqui a pouco eles tinham uma romizeta que eu dirigia, aí já tinha 13 para 14 anos, eu ia para o cartório, que naquela época se registravam os contratos em cartório, não sei quantas promissórias, assim foi indo. E nesse vai e vem de cartório eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Devilbes, que fabrica pistolas de pintura. E aí então já tinha 14 anos, então naquela época já podia trabalhar aí, até tirar a carteira de trabalho. Fui com a minha mãe, então eu tirei a carteira de trabalho. E fui para ser office boy do departamento de vendas. Tá? Eu sempre fui falador, xereta, fuçador, né? E o gerente de marketing da época dessa empresa se chamava Moacir Sanches Mendes, tá? Filho de espanhóis. E eu também tenho origem espanhola, falo espanhol, tal. E isso chamou a atenção desse cidadão. E logo eu era muito espivitadinho, né? Muito. Ele me puxou para o departamento dele, que é o departamento de marketing, né? É onde se fazia os folders, folhetos, né? Material de merchandising, de ponto de venda, tudo. E de campanhas, etc, etc. Daí surgiu o meu interesse, eu comecei a achar aquilo muito bonito. Então eu acompanhava o pessoal dirigir fotografia, dirigir spots, etc, etc. Naquela época tinha os fotolitos, o que hoje não existe mais, né? O Pestap, né? Então aprendi a fazer Pestap, na verdade foi na Devilbes. E me apaixonei pela arte, pela função. Se bem que você sabe que eu sou filho de engenheiro e irmão de 3 engenheiros. Né? E realmente eu fiz 6 meses de engenharia na FEI. Tá? Mas desisti. A mãe era a nossa confessora, porque meu pai sonhava que todos os filhos fossem engenheiros. Né? E eu falei, serei a ovelha negra, né? E abandonei a engenharia para estudar publicidade e marketing, e eu acho que eu me dei bem. Eu acho que isso realmente é o meu caminho, e sempre foi. Fui feliz na minha profissão, não tive sucesso em algumas coisas, isso é inerente, né, à vida de qualquer ser humano. Mas em outras coisas fui muito feliz nesse sentido, fui feliz no casamento, fui feliz com o filho, feliz com o cunhado, etc, etc. Entendeu? Mas é isso, a minha paixão pelo marketing, pela publicidade, surgiu dessa empresa, do meu professor, né, Moacir Sanches Mendes, né, e de algumas propagandas da VASP, que o Chico Anísio trabalhou, e outras coisas assim que você nem viu. Da Dulcor, Drops Dulcor e outras coisas, né, do Volkswagen Tigre, que você também... 67, estou falando aqui. Faz um tempinho. Isso aí, Carlos Henrique, obrigado. Agora, não vou nem falar que a casa é sua, porque a casa já é sua também. Você vai estar aí com a gente, né? Quase que diariamente, né, participando. Então, vamos ficar na expectativa aí. Tomara que a gente faça um trabalho legal aí, com certeza. A ideia é essa, né? A ideia é fazer o melhor. Né? O melhor que seja para a Infinity TV, para os web espectadores, né? Com isenção, sabe, Roger? Claro. Quando você começa um trabalho com isenção, você já começa bem. Com certeza. Mais um programa pau no gato aí pra galera. Programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas ao vivo aqui na Infinity TV. Fiquem com Deus, vão curtir o frio. Fui cuidar da vida. Até amanhã.